Crianças, tudo bem? Estou eu aqui novamente, a professora Idina, para dar mais uma aula de matemática. Mais precisamente sobre jogos, sobre lógica. Aquelas coisas que fazem a gente pensar muito, não é? E hoje eu trouxe alguns desafios para vocês. Vocês estão preparados? Vamos lá? Então, vamos lá ao primeiro raciocínio lógico. Atenção! Quantas ovelhas tem cada pastor? Isso é só o início, a gente não sabe de nada. Eles ainda não falaram os dados para a gente, porque a gente precisa saber algumas pistas, precisamos saber de alguns dados para poder resolver o desafio, não é mesmo? Mas o desafio de hoje é esse. Nós temos que descobrir quantas ovelhas tem cada pastor. Tudo bem? Combinado? Pensa. Cada pastor pede uma ovelha ao outro. 2 pastores. E um pede uma ovelha ao outro. Só que é o seguinte, olha o que acontece. Um pastor de ovelhas diz ao outro, me dê uma de suas ovelhas, uma. Um pastor fala, me dê uma de suas ovelhas. Pois assim, ficamos com o mesmo número de ovelhas. Ele pediu uma ovelha. Se o outro pastor der uma ovelha para ele, ele vai ficar com o mesmo número de ovelhas do outro pastor. Eles vão ficar com quantidades iguais. O outro pastor responde, negativo. Você me dá uma de suas ovelhas e assim eu ficarei com o dobro das suas ovelhas. Como assim? Se o pastor der uma, eles ficam com quantidades iguais. Mas se o outro pastor der uma ovelha para o outro, ele fica com o dobro de ovelhas? Como assim uma ovelha pode fazer tanta diferença nessa contagem? Ai, que desafio é esse? Quantas ovelhas cada pastor tem? Como saber? Esse é o nosso desafio. Bom para a gente rachar nossa cuca, né, de pensar. Porque eu não sei. Mas tem dica. E as dicas na hora de um desafio são ótimas. Elas nos ajudam bastante a resolver. Eles dizem que o resultado é a soma de 3 e 4. E a metade de 10. Então, um pastor tem a soma de 3 e 4. Ou seja, 3 mais 4. E o outro pastor tem a metade de 10. Metade de 10 é o tanto de ovelhas que ele tem. Mesmo assim, gente, fazendo esse cálculo, eu acho que nós vamos precisar de uma ajudinha. E eu conheço alguém que pode nos ajudar. Eu vou vou chamar a Clara para ajudar a gente a resolver esse desafio. Vamos lá ver o que a Clara pode fazer por nós e nos ajudar a resolver e solucionar o caso das ovelhas? Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a Clara. Vocês lembram de mim? Eu disse que eu voltaria. Pois é, hoje eu estou aqui mais uma vez precisando de uma ajudinha. Uma ajudinha para resolver um desafio. Ai, vocês sabem, não é? Eu já contei que eu gosto muito de desafios, porque os desafios me ajudam a pensar. E quanto mais eu penso, mais eu faço, mais esperta eu fico. Então vamos lá? Olha, o desafio é: quantas ovelhas tem cada pastor? Gente, quando eu li isso, eu falei, quero resolver. E aí eu pensei, os 2 pastores, um pastor e o outro pastor. Os 2 pastores conversando, um com o outro, e um diz ao outro, me dê uma de suas ovelhas. Por favor, porque assim
nós ficaremos com o mesmo número de ovelhas. O outro pastor pensou bastante e disse: negativo, negativo. Pensando bem, você me dá uma ovelha, porque assim eu ficarei com o dobro de ovelhas. Ai, 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 ai. Vocês viram isso, gente? Um pastor quer uma ovelha para ficar com a mesma quantidade que o outro. E o outro pastor, se ganhar uma ovelha, fica com o dobro da ovelha do outro. Ai, que confusão, como assim? Ai, 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 ai. Como é difícil resolver esses desafios. Eles sempre me deixam tão louca. Mas eu gosto muito, muito, muito. Mas como eu vou saber? Tem a metade de 10. O outro tem 3 mais 4. São dicas que nós temos. Olha, gente, tem dica. E desafio com dica fica muito mais fácil. Diz que um pastor tem a soma de 3 mais 4. O resultado da soma de 3 mais 4, quanto é? Diz aí. 3 mais 4, 3 mais 1, 2, 3, 4. É igual a 7. Então, eu já sei que um pastor tem 7 ovelhas. O outro pastor, a dica foi que ele tem a metade de 10. Metade de 10. Metade de 10 eu já sei que é quantidades iguais, a metade de 1, a quantidade, quando eu divido ao meio, quando eu divido em partes iguais, 10. A metade de 10, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5, 10. A metade de 10 é igual a 5. Então, eu já sei que um pastor tem 5 ovelhas, o outro pastor tem 7 ovelhas. Vamos colocar as ovelhinhas neles? Vamos, gente, vamos. Ai, essas ovelhinhas estão me deixando louca. Vou buscar. Vamos lá. 5, que é a metade de 10. Opa, a ovelhinha caiu, coitadinha. Uma ovelha. 2 ovelhas. 3 ovelhas. 4 ovelhas. Vai ficar aí na frente da outra. Nada de brigas, meninas. E 5 ovelhas. Então, eu já sei que um pastor tem a metade de 10, ele tem 5 ovelhas. Opa! Eles disseram que se ele desse mais uma ovelha, ele ficaria com a mesma quantidade do outro pastor. O outro pastor não tem 7? Se ele tirar uma ovelha de 7, 7 menos 1 é igual a 6. Então, 5 mais 1 é igual a 6. Se esse pastor der uma ovelha para esse pastor, ele vai ficar com 6 ovelhas, não é mesmo, gente? Mas ele não quer dar, né? Ele não quer dar. Sabe o que ele disse, né? Que se ele der uma ovelha para ele, ele vai ficar com o dobro de ovelhas. Vamos ver se isso mesmo acontece? Vamos colocar as 7 ovelhas nele, do lado dele, né? 1, 2, e acho que não vai ter muita gente aqui, muita ovelha. 3, tá todo mundo contando comigo? 4, me ajuda aí, pessoal. 5, fica aí, ovelhinha. 6, olha aí, gente. Com mais uma, 7. 7 ovelhas. Se ele der uma ovelha para o outro pastor, eles vão ficar realmente com quantidades iguais. 6 e 6. Não é mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, que está aqui do lado de 6. E ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele não quer dar. Ele falou, me dá uma da sua,
que eu vou ficar com o dobro. Será? Então, vou colocar a ovelhinha aqui no lugar dela. Não, você fica aqui, ovelhinha, na frente do seu pastorzinho. E vamos pegar uma ovelhinha do outro pastor e vamos ver. Se ele der uma ovelha para o outro pastor, será que ele vai ficar com o dobro? 7 mais 1, eu tenho 7. Coloco mais 1, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 1, 8. E o outro pastor ficou com quantas? 1, 2, 3, 4. Será que 8 é o dobro de 4? 4 mais 4 é igual a 8. Realmente, 4 mais 4 é igual a 8. Esse pastor ficaria com o dobro de ovelhas do outro pastor. Mas vocês sabem, né, gente? Eles não se entenderam. Então, ninguém vai dar ovelha para ninguém. Esse pastor vai continuar com 5 ovelhas, que é a metade de 10. E o outro pastor vai ficar com 7 ovelhas, que é igual a 3 mais 5. Pessoal, complicado, né? Mas a gente conseguiu resolver. Realmente, os pastores fizeram o desafio certinho. Se eles dessem uma ovelha para o outro, um pastor teria o dobro de ovelhas. E se esse pastor desse ovelha para esse pastor, eles ficariam com quantidades iguais. Ele ficaria com 6 e ele com 6. Mas como ninguém deu para ninguém, esse pastor continuou com 7 ovelhinhas e esse pastor com 5 ovelhinhas. Tudo bem? Ai, mais um desafio resolvido! Ufa! Gente, agora eu tenho que ir porque eu tô cansada de resolver esses desafios, tá? Então até o próximo desafio e um beijão para vocês. Tchau, tchau! Então, vocês viram como a Clara conseguiu resolver? Gente, mas era ovelha que não acabava mais, vamos combinar, né? De repente era tanta ovelhinha, mas não é que esses dois pastores são danadinhos, né? Botaram essa charada pra gente e era tão simples de resolver. Por quê? Que se um pastor, porque 3, né? Como a Clara falou, 3 mais 4 é igual a 7. Então, um pastor tinha 7 ovelhas. O outro pastor tinha metade de 10. Então, ele tinha 5 ovelhas, igual a Clara falou. Se o pastor que tem 7 der uma ovelha, para o pastor que tem 5, 5 mais 1, 6. E o pastor que tinha 7 fica com 6. Então, eles ficam com quantidades iguais. Mas, ao contrário, se o pastor que tem 5 der uma ovelha para o pastor que tem 7, 7 mais 1, 8. E realmente 8 é o dobro de 4. Não, gente, como que nós íamos desvendar esse mistério, não é? Mas foi bom assim, não foi? Então, que bom que vocês gostaram. Eu acho que vocês gostaram. Vocês gostaram de desenvolver esse desafio? Ó, é para trabalhar o nosso raciocínio, ó. A gente tem que pensar para não deixar a mente enferrujar. Tá bom? Vamos para o próximo. Agora, mais um desafio. Atenção, desafio de casais. Tem 4 casais aqui e nós precisamos descobrir quem é o marido de B. Nós temos a dica do marido da A, da C, da D, mas não temos a dica do marido da B. Vamos ler as dicas e tentar resolver esse desafio? Então, vamos lá. A primeira diz: meu marido usa chapéu preto. Tem 2 maridos com chapéu preto. Então, pode ser o José Chico ou o Luiz, não é mesmo? Então, vou anotar para eu não esquecer que pode ser o José Chico ou o Luiz. Tudo bem. A B não tem dica do marido, então vamos para a dica da mulher C. Ela diz que o marido dela tem cabelos brancos e gravata preta. Opa!
Só tem um marido de gravata preta que tem cabelo branco, porque o outro tem cabelo branco, mas não tem gravata preta. Então, o marido de C está decidido, é o Zezé. O Zezé está de gravata preta e tem cabelo branco. Então, o marido de C é o Zezé. A última diz o seguinte: meu marido tem cabelos brancos. Opa! Se o Zezé é o marido de C, que tem cabelo branco, o outro que tem cabelo branco é o José Chico, então o marido de D é o José Chico. Caramba, acabamos de resolver mais um. Vê se vocês não perceberam. O José Chico é o marido de D. O Zezé é o marido de C. A primeira que não sabia se o marido, nós não sabíamos, né? Se era o Luiz ou o José Chico, se o José Chico é a de D, então sobrou para A o Luiz. Então já sabemos que Luiz é a esposa, é da esposa A, né? Não é isso? Tá certo? Conclusão, descobrimos quem é o marido da mulher que é o B, a segunda. Com todas essas dicas, a gente já descobriu quem é o A, que é o Luiz, o C, que é o Zezé, e o D, que é o José Chico. O B, quem sobrou? O Eduardo. Então, a resposta é Eduardo. Foi fácil, né? Esse desafio foi fácil também com essas dicas. Não tivemos muitas dificuldades, não é mesmo? Então, agora vamos às atividades que eu enviei para casa. Então, mandei para vocês um desafio. O desafio que vocês vão receber em casa são de amigas. E essas amigas foram brincar, passear numa pracinha. E cada uma delas tem um cachorrinho. Vocês vão ter que prestar bastante atenção, seguir as dicas que estão lá, para descobrir o cachorrinho e a dona. Tem os nomes, tem as características deles. Observem bem e descubram a dona e o seu cachorrinho, das amigas que estão lá. Tá bom? Façam com bastante atenção, divirtam-se. Vocês vão fazer dos desafios um aprendizado. A gente aprende e brinca e se diverte ao mesmo tempo. Tá bom? Façam isso com a sua família, com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, quem vocês estiverem perto, e ficando bem mais esperto, igual a Clara, né? Tem que trabalhar bastante essa memória, bastante esse raciocínio para ficar esperto, tá bom? Eu mando um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.